Dando continuidade às nossas resoluções de exercício sobre circuitos mistos, trouxe um circuito aqui para vocês que ele tá desenhado daquela forma que eu falei para vocês, que é pra gente sempre redesenhar a fonte aqui em A e B e o circuito todo em uma linha, pra gente conseguir resolver ele sempre de trás para frente. Aumentei um pouquinho a quantidade de resistores pra gente fazer uma análise, para vocês verem que todos eles, todo o circuito dá pra gente resolver dessa forma. Só é importante sempre copiar o circuito, redesenhar o circuito, tá ok? Vou voltar aqui um pouquinho pra gente poder ver mais um pedaço da folha. Então, começando de trás pra frente, pego os dois últimos resistores. Vou chamá-los de RA. Vou calcular quanto vale o meu RA. Tampo o restante. Só existe um caminho de circulação entre os dois, então os dois resistores estão em série. Para calcular resistor em série, RA vai ser o R5 mais o R6. RA vai ser os 20 do R5 mais os 20 do R6. RA vai estar valendo 40 ohms. Reserve essa informação. Próximo passo, redesenhar o restante do circuito que não foi usado, então que está fora de RA. Vamos redesenhar. Ponto A, ponto B. Tem o primeiro resistor aqui, meu R1. Lá em cima, R2 também não mexi com ele. Embaixo, R3 não mexi com ele. R4 também não mexi com ele. E agora aqui, ó, essas duas extremidades é onde ligava o meu R5 e R6. Os dois agora foram associados e transformados em RA. Então, no lugar de desenhar os dois, eu vou desenhar só um e vou chamá-lo de RA. Vou colocar de outra cor os valores pra gente não bagunçar, tá? Só vou copiar o que tá lá em cima. O valor de R1, 30 ohms, R2, 6 ohms, R3, 6 ohms, R4, 10 ohms, e a minha associação de RA, eu calculei aqui, 40 ohms. Próximo passo. Esquece o primeiro circuito, esse é meu novo circuito. Quais são os dois últimos resistores? Vou circular. Não vou chamar mais de RA, porque eu já chamei ele em cima. Vou chamar essa associação aqui de RB. Vou calcular RB agora. Esquece o resto do circuito. Esses dois resistores, eu tenho duas passagens de caminho de corrente, eles estão associados em paralelo. Como que eu calculo dois resistores associados em paralelo? Multiplicação pela soma. Então, como que eu vou calcular o meu RB? RB vai ser multiplicação. Então, vai ser R4 vezes RA sobre R4 mais RA. R4 vale 10 vezes os 40 de RA sobre 10 mais 40. 10 vezes 40, 400, 10 mais 40, 50, 40 dividido por 5, 8 ohms. Então, esse é o meu valor de RB que eu acabei de calcular. Próximo passo, repete, redesenho o circuito. Vou redesenhar tudo que não participou nessa etapa. Então, volto lá com meu A e B. Tenho R1 aqui no princípio. Lá em cima não usei R2, e embaixo não usei, ops, faltou um resistor aqui, não usei R2 e não usei R3. Esses dois aqui eu usei, e os dois viraram um RB. Então, no lugar dos dois, eu vou colocar um RB. Vou mudar a cor de novo, só para copiar os valores. R1 vale 30 ohms, R2 vale 6 ohms, R3 vale 6 ohms, e o RB eu acabei de calcular, vale 8 ohms. Eu poderia pegar só dois aqui nessa etapa, só que olha que a gente já consegue enxergar que esses três estão em série. Eu poderia calcular dois e depois calcular com o terceiro. Só que é muito mais simples, ó. Os três estão em série, como que a gente calcula a resistência em série? A gente só soma. Então, eu somar 2 e somar 3, eu já ganho tempo aqui. Então, eu vou pegar esses três resistores. Já usei RA, já usei RB, vou chamar essa associação de RC.
e vou calcular. Como que eu calculo a associação de resistores em série? Somo. Então, eu vou pegar R2 mais RB mais R3. RC igual, o R2 vale 6, o RB vale 8, o R3 vale 6. RC vai valer 6 mais 8, 14, mais 6, 20 ohms. Já tenho o meu RC. O que eu vou fazer de novo? Redesenhar o circuito. O que eu não utilizei desse circuito? Então, tenho aqui a minha alimentação A e B. Tenho o R1 que não foi utilizado, só ele. Porque esses três aqui viraram um RC. Então, vou desenhar o RC no lugar dos três. Colocar os valores. O meu R1 vale 30. E o meu RC, eu acabei de calcular, vale 20. Como que ficou só esse circuitinho agora? Os dois estão associados em paralelo, mais de um caminho de corrente. Então, já é o final, então eu já posso calcular a resistência total. Como que eu calculo a resistência de dois resistores em paralelo? Multiplicação, então R1 vezes RC, pela soma, R1 mais RC. Resistência total, substitui 30 vezes 20, sobre 30 mais 20. Resistência total, 30 vezes 20, 600, 30 mais 20, 50. Eu vou ter uma resistência total de 12 ohms. Então, independente da quantidade de resistores, sempre o cálculo é feito da mesma forma. Vai chegar num ponto que vocês não vão precisar redesenhar, mas enquanto não chega, redesenha. É bem mais fácil, tá? E a gente não corre o risco de esquecer nenhum resistor para trás ou fazer alguma classificação equivocada. Achar que está em série e na verdade está em paralelo, tá bom? A gente vai continuar com os exercícios. Próxima aula, mais resolução de exercício.